Fala, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Eu sou o professor Ziel e vamos a mais uma aula de linguagens, tá bom? Pessoal, nós estamos estudando os principais conteúdos, aquilo que mais cai no Enem na prova de linguagens. E o nosso conteúdo de hoje é os gêneros e os tipos textuais. Quando nós falamos de gêneros e tipos textuais, embora muitas vezes nós falamos como sendo a mesma coisa, mas não é. Tipos é uma coisa, gêneros é outra coisa, tá bom? Professor, para que isso é importante? Lá na nossa prova de linguagens, bem como em toda a prova do Enem, caem inúmeros tipos, inúmeros gêneros textuais. Então, compreender para que serve aquele gênero, para que serve um cartaz, por exemplo, para que serve um outdoor, para que serve uma bula de remédio, já facilita na hora da resolução da questão. E óbvio, às vezes a questão é justamente sobre a função daquele gênero, o objetivo que aquele gênero tem, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, a gente costuma sempre diferenciar, conceituar, claro, o que seriam essas tipologias ou os tipos textuais. Portanto, os tipos, a tipologia textual, são as formas que o texto pode apresentar. Definem a presença de determinados elementos estruturais em um texto, como expressões, tempos verbais, relações lógicas, operadores argumentativos, os nossos elementos coesivos, elementos de ligação, organizadores textuais e as estruturas sintáticas. Existem, gente, 5 tipos textuais. Primeiro tipo textual, a dissertação ou texto dissertativo, que é aquele texto que traz uma opinião, defende aí uma ideia, expõe uma opinião através de argumentação. Professor, esse é o tipo da redação do vestibular, da redação do Enem, da redação acadêmica? Isso. Nós temos também o texto expositivo, a exposição, quando apenas a apresentação de algo, a apresentação de um conceito, a apresentação de uma ideia, informa sobre algo. Nós temos o texto descritivo, ou a descrição, descreve um local, uma pessoa, um objeto, um acontecimento. Nós temos também o texto injuntivo. Esse texto injuntivo, por mais que o nome é um pouquinho aí estranho para alguns de vocês, ele é também chamado de texto prescritivo, lembra lá da prescrição médica, né, de uma receita, por exemplo, ou texto instrutivo, porque justamente ele tem esse objetivo, ele vai instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Já vou citar alguns exemplos. Por último, nós temos aí o texto narrativo, ou a narração, quando ele conta uma história, incluindo aí tempo, espaço, nós temos os personagens envolvidos, nós temos aí o narrador também. Lembrem-se lá da professora do 6º ano, que ela ensinava para vocês, alunos hoje da 3ª série do ensino médio, sobre os elementos da narração. Ela usava a palavra, a sigla PENT, né? O P de personagem, o E de enredo, o N de narrador, o T de tempo e o E novamente de espaço. Então, quando eu tenho uma história, nós temos aí, portanto, um texto narrativo. Dissertativo, opinião, ponto de vista, uma ideia. Expositivo, apenas uma apresentação. Descritivo, característica de algo. Injuntivo, quando eu tenho uma instrução, uma orientação. E narrativo, quando eu tenho, portanto, uma história. Pessoal, nós temos aí na tela alguns exemplos dentro de cada uma das tipologias. De rosa aí na tela, no primeiro quadrinho, eu tenho diário, relato de viagem, biografia, autobiografia, notícia, reportagem, currículo, lista de compras, cardápio, classificados. De rosa aí eu tenho exemplos dentro da tipologia o que, hein, pessoal? Nós temos dentro da tipologia descritiva, tá bom? Então são gêneros, aqui eu tenho gêneros, tá? Exemplos de gêneros dentro dessas tipologias.
Professor, então os gêneros eles estão dentro de cada uma dessas tipologias? Isso. Quando nós falamos de tipo, nós pensamos no conteúdo. Quando nós pensamos em gêneros, ele tem mais a ver com uma forma. Quando você fala, por exemplo, cartaz. Quando eu digo cartaz, você já imagina aquele quadrado que você coloca, aquele papelzinho que você coloca em uma parede, que tem uma informação, que tem uma propaganda, por exemplo. Então, isso é um gênero. Então, dentro de um cartaz, eu posso ter muito bem a tipologia descritiva, expositiva, enfim. Aqui de branco no meio eu tenho romance, novela, crônica, são gêneros dentro da tipologia narrativa, tá bom? De verde aí, o terceiro, eu tenho seminários, palestras, conferências, entrevistas, são gêneros dentro da tipologia expositiva. Eu tenho apenas uma exposição sobre algo. E aqui, de azul, editorial jornalístico, artigo de opinião, resenha crítica, aqui embaixo, redação Enem, são gêneros dentro da tipologia dissertativa ou dentro da dissertação, tá bom? Por último, aí essa cor salmão eu tenho propaganda, bula de remédio, receita culinária, manual de instruções, são gêneros dentro da tipologia injuntiva. Portanto, eu tenho orientações e instruções. Professor, como que isso cai no Enem, nos vestibulares? Gente, questão Enem 2023, questão 8 do caderno amarelo da prova de linguagens. Nós temos esse anúncio publicitário aí. Olha só o enunciado, como que o anúncio diz. A questão diz, aliás. Esse anúncio publicitário, vinculado durante o contexto da pandemia de Covid-19, tem por finalidade. Qual a finalidade desse cartaz aí, gente, desse anúncio publicitário? Aqui, né, à nossa esquerda, em cima tem Juntas Somos Mais Fortes, Disque 180, do lado direito, a Defensoria não para, eu uso máscara, mas não me calo, em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Eu tenho aí, portanto, um cartaz, né, um anúncio publicitário da Defensoria Pública aí do Mato Grosso. Letra A, qual a finalidade desse anúncio? Letra A, divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher, embora apareça lá o número do telefone, né, o canal telefônico, mas não é esse o objetivo, a finalidade do anúncio publicitário. Isso aqui, gente, é o que nós chamamos de distrator de redução. Ele pega apenas um único elemento do texto e aí, se o aluno estiver desatento, ele marcaria isso como a alternativa correta. Não é essa a finalidade do anúncio publicitário. Letra B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Pessoal, não é esse o propósito, não é essa a finalidade. Letra C, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher. Gente, não, o foco não é a Defensoria Pública nesse anúncio publicitário, correto? Letra D, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Professor, provavelmente, e as estatísticas apontaram, né, agora pós-pandemia, que sim, teve um aumento, mas isso aqui é o que nós chamamos de distrator de extrapolação. É uma informação que está além daquilo que aparece no anúncio publicitário, não pode ser essa alternativa. Por último, letra E, incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Respondendo com o professor, fica fácil, né, gente? É sim, letra E. Portanto, a gente responde rapidamente aqui, porque o objetivo, claro, é explicar, lhe treinar, resolver esse tipo de questão. No seu livro Resolva Enem 1, questão 65, página 134, é da parte de linguagens,
o livrinho verde do Sistema Farias Brito, nós temos essa questãozinha aí sobre charge. Charge é um gênero interessante que cai muito nas provas. Mas vamos lá ver a questão. Primeiro, essa questão, dessa vez eu vou ler o texto e depois nós vamos ler o enunciado, começa o seguinte, trazendo uma contextualização aí. A charge é um gênero textual que costuma fazer uma ilustração cômica através de caricaturas. Em sua maioria, a charge tem por objetivo realizar uma sátira, uma crítica sobre algum acontecimento atual. Trouxe a definição do que é uma charge. Vamos à charge. Primeiro tem esse títulozinho aí. Rede Municipal de Saúde. Primeiro, o salário é baixo, né? O desenho, a representação aí do que seria um médico, né? Cansado, né? Na aparência dele aí, né? Percebam, gente, que eu estou falando aqui não só da parte verbal, mas do não verbal, que seriam os desenhos, as expressões aí desses desenhos. Segundo, eu estou na fila de espera, né? Um desenho esquelético aí, a representação de um paciente. O serviço deveria ser melhor. Mais uma vez a representação de outra paciente, né, de alguém que tem acesso a esse sistema municipal de saúde, com um bebezinho aí no braço. E por último, eu acho ótimo, que seria aí a representação, né, o desenho ou a representação da morte. Gente, quando se fala de sátira, de humor da tirinha, de humor da charge, fala-se, nós chamamos isso a quebra de expectativa. Nem sempre, quando nós falamos, humor da tirinha, não é que a tirinha é engraçada, mas que há uma quebra de expectativa. Essa quebra de expectativa, no caso dessa charge aí, eu tinha aí três indivíduos, né, três personagens, que consideram que o serviço da rede municipal de saúde é ruim, mas por último, quem seria aí no caso a morte, considera como algo bom, ele está satisfeito, né? A morte está satisfeita aí com esse serviço da rede municipal de saúde. E aí, vamos à questão. Considerando o uso das linguagens verbal e não verbal, nota-se que o principal objetivo do autor dessa charge é, letra A, refletir sobre o descaso dos estados. Professor, dos estados, nós tínhamos lá a rede municipal, né? E não estados. Desconsidera já. Letra B, criticar a situação em que a rede municipal de saúde se encontra. Pode ser, professor, já que um objetivo da charge trazer uma crítica. Deixa ela aí de lado. Letra C, revelar que a morte assusta as pessoas que frequentam os hospitais públicos. Gente, eu sei disso, mas não está na charge, não é esse o objetivo. É um distrator de extrapolação. É uma informação que está além da charge. Letra D, demonstrar a situação precária em que vive a maioria dos médicos no Brasil. Tem sim um médico ali com uma aparência cansada, mas aí eu poderia até considerar como um distrator que está apenas limitando, né? Simplificando, de simplificação seria esse distrator aí, mas eu não posso considerar que esse é o objetivo da charge. E letra E, ilustrar o quadro em que se encontra a saúde nos municípios brasileiros. Você poderia ficar entre B e E, mas por aquilo que é o gênero charge, você sabe que ele vai trazer uma crítica e não uma mera ilustração. Portanto, sim, temos letra B. Mais uma, Enem 2018, questão 33, caderno azul. Acompanhe aí a leitura. A trajetória de Liesel Meminge, é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra que ela ainda não sabe ler.
A vida ao redor é a pseudo, a palavrinha aí, difícil, né, professor? Pseudo-realidade, a falsa realidade, criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Pessoal, mesmo que você não conheça todos os elementos desse texto que nós acabamos de ler, mas existem algumas coisinhas que são interessantes nesse gênero e aí sim você consegue encontrar a alternativa correta. Olha só o que a questão pede. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é o que, professor? Nós temos o quê? Reportagem, resumo, sinopse, que é também um resumo, uma instrução e uma resenha, que é um tipo de resumo também. Professor, reportagem, eu creio que poderia ser, mas olha só, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Pessoal, há essa tentativa de convencimento de alguma coisa? Não, né, gente? Letra B, resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Pessoal, quando ele fala ali de Segunda Guerra, de Hitler, né, provavelmente esse meu leitor conhece. E eu não tenho meramente características de um resumo. Sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Impessoal, gente, seria se ele apenas falasse sobre a obra. Nós percebemos que há uma avaliação sobre a obra, há um ponto de vista, há uma opinião. Instrução, gente? Não, né, gente? Não tem nenhuma instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica? Não, né, pessoal? E letra E, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Assim a apresentação dessa obra, mas no caso aí, trazendo uma análise, né, uma crítica. Pessoa crítica falar aspectos ruins? Não. Criticar, né, quando nós falamos de gêneros, de textos, é trazer uma opinião, um ponto de vista. É sim, pessoal, letra E, tá bom? Mais uma questãozinha. Enem 2016, questão 125 do caderno azul. Nós temos aí um poema. Professor Ziel, toda aula é um poema. Gente, se você viu a nossa resolução da prova do Enem de 2023, viu que nós temos muitas questões de poema. Vou fazer diferente, deixa eu ler aqui o enunciado. Primeiro, os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois, uma mistura, né, de gêneros aí. Vamos lá dar uma olhada aí no texto. Receita. Professor, mais uma receita? Olha o título desse poema. Ele é diferente, tem ali os ingredientes, tem um modo de preparo. Justamente, nós acabamos de ler o enunciado que este texto, que este poema, ele tem uma mescla de gêneros, que seria dois gêneros diferentes, né? Poema é um gênero, receita é outro gênero. O título aí já começa nos dando alguma ideia. Receita. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza e um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte se reforce, que um amor de poesia assim requer. Poemas possíveis, nós temos aí, portanto, nesta mescla de gêneros, um texto que está constituindo um texto que constitui uma mescla, pois, letra A, introduz procedimentos
prescritos na composição do poema. Letra B, explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita. Será, gente? Letra C, explora os elementos temáticos de uma receita. Também? Creio que não, hein? Letra D, apresenta a organização estrutural típica de um poema. E letra E, utiliza a linguagem figurada na construção do poema. Dando um tempinho aí para você ler rapidamente, temos o que, pessoal? Letra A, letra B ou letra C, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Temos o que aí? Rapidamente, o que você achou? O que seu colega aí do lado achou? O professor deu a resposta, letra A, tá bom, pessoal? Nós temos sim uma introdução, essa mescla desses gêneros, ele faz o quê? Ele introduz procedimentos prescritos na composição do poema. Utiliza-se, né, aí desse gênero receita. O gênero receita, ele é uma prescrição, ele é uma orientação que está lá dentro da tipologia injuntiva, prescritiva ou instrutiva. Tá bom? Espero você na nossa próxima aula. Essa foi a nossa aula sobre gêneros e tipos textuais aqui do Pré-ENEM Legal. Professor Ziel aqui e até a nossa próxima aula.